e ela fez isso. Será que em outros países, se a Rússia se manifesta colocando armamento próximo, por exemplo, ao seu grande, né, inimigo, que é, não hoje, mas antigamente, um inimigo declarado dos Estados Unidos, se a Rússia posiciona armas lá, ele não teria a mesma atitude? Bom, então, na verdade não é uma pergunta, né, Eu só tô Roberto? falando que você acha que tá certo. Eu tô falando que a Rússia tem Você fez razão uma, em algumas sim, situações, você né? fez uma baita de uma consideração. Certa, não certa, mas acho que não é só Então, vaidade, não. então vamos lá. Em primeiro lugar, eu compartilho do seu sentimento de que guerra não é bom para ninguém. Jamais. Principalmente porque quem se ferra, quem morre é É o pobre, é né? o pobre, é o civil, é o cara que está no meio do caminho da bomba, é a moça veterinária lá que foi ajudar e foi metralhada no meio do caminho, é um hospital. Mas se a gente for avaliar do ponto de vista de quem está certo e quem está errado, não tem ninguém certo, não tem ninguém errado, não tem bandido, não tem mocinho. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque no meio dessa história toda, tem 2 semanas que esse conflito começou, né? A gente tem um problema, a gente que eu falo todos nós, em qualquer lugar do mundo e em qualquer posição que se encontre, a gente tem uma dificuldade muito grande de dimensionar as coisas no tempo. Porque fica parecendo que a coisa começou no dia 24 de fevereiro, né? E fica parecendo que é um conflito provocado pura e simplesmente porque os Estados Unidos estacionaram ou colocaram armas na fronteira dos países europeus com a Ucrânia. Uhum. Eu acho que é isso também, mas é mais do que isso, né? Se a gente pensar, por exemplo, que as vítimas desse conflito são brancas, são loiras do olho azul, são europeus, também é uma outra discussão que a gente vai fazer, se são europeus ou não. E se você imaginar que nos últimos 40 anos, os americanos provocaram intervenções, mais de 50 intervenções militares, com cerca de 100 mil mortos, patrocinando conflitos civis, patrocinando derrubadas de governos, e ninguém se comove com isso, ninguém se entristece com isso, esse é um ponto importante a se analisar. Agora, quando se cria, e boa parte da imprensa faz isso o tempo inteiro, né? Eu não estou aqui fazendo a avaliação da imprensa, eu tenho grandes amigos jornalistas, eu estou dizendo que existem pautas, né, que muitas vezes não têm relação direta com o jornalista, o repórter, o apresentador, mas são pautas jornalísticas que interessam à empresa jornalística, e a gente tem que pensar desse ponto de vista. Então, muita coisa que a gente lê, muita coisa que a gente assiste, muita coisa que a gente ouve, é uma leitura filtrada, inclusive, pelo interesse dos Estados Unidos, né, em relação a o que falar e como falar. Hoje saiu uma notícia de uma das secretárias de governo dos Estados Unidos que demonstrou preocupação porque os Estados Unidos têm laboratórios de... aí eles não vão falar que são armas químicas e biológicas, né? Mas são laboratórios que fazem experiências biológicas na Ucrânia. Então, os americanos podem fazer experimentos biológicos num país na fronteira da Rússia, mas quando lá o que acabou gerando a tal da guerra do Iraque foi uma história de que existiam armas químicas que nunca foram encontradas. Verdade, rapaz. Foi mesmo. Em 1945, quando os americanos soltaram 2 bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, mataram mais de 350 mil pessoas, e isso não foi considerado um crime de guerra, ninguém foi culpado, ninguém foi responsabilizado, ninguém foi preso. Então, acho que tem esse aspecto para a gente avaliar. Agora, é claro, eu acho que tem uma questão que é mais imediata, mais ou menos imediata, que tem a ver com uma questão geopolítica mais imediata, que é discutir a legitimidade da Rússia em preservar suas fronteiras no momento em que a OTAN, que foi uma criação do imediato pós-Segunda Guerra,
A OTAN já deveria ter sido desarticulada há muito tempo, porque o equivalente soviético, o Tratado de Varsóvia, já foi desarticulado há muito tempo. Então, quando você tem uma organização militar que devagarzinho vai se articulando e vai tomando conta do espaço que separa a Rússia do resto da Europa, há uma discussão de legitimidade aí. Será que Putin está querendo preservar suas fronteiras? Mas existem umas outras questões aí, mas eu acho que dentro da sua pergunta eu não sei se eu satisfiz. Porque tem umas questões de fundo que eu vou dizer, que eu tinha até comentado com o Rodrigo, né, de fundo filosófico, por exemplo, que aí empurra a gente um pouquinho mais para baixo para essa discussão. Mas aí a gente vai